Hoje eu vou estar trazendo a lista dos 3 celulares mais pesquisados nesse mês de agosto de 2022. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Pedro Henrique e o smartphone que vai dar início a essa lista de hoje é nada mais nada menos que o Moto G22. Esse é um smartphone que eu consideraria muito bom, porém é um smartphone mais para o público de entrada. Por exemplo, o processador que vem equipado nesse smartphone, que no caso é o processador Helio G37, junto com a GPU PowerVR GE8320, é um kit de processador e GPU que são bons, mas não são muito voltados a um público muito avançado, um público que procura rodar muitos jogos. Eles vão sim dar conta dos dias atuais, vão conseguir rodar Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook numa boa, mas se você colocar um jogo muito pesado aqui, um jogo muito pesado ali, pode ser que, pelo menos uma engasgadinha esse processador vai dar. Na questão de memória RAM, ele vai ser sempre oferecido em 4 GB de RAM e armazenamento vai variar de 64 a 128 GB, sendo que esse armazenamento interno pode ser expansível até 1 TB e 24. Já em tela, aquela velha conhecida tela Motorola de 6,5 polegadas, resolução de 720 por 1600 pixels, com a taxa de atualização de 90 Hz, então é a mesma tela que a gente já está acostumado a ver em um monte de dispositivos Motorola, que é uma tela muito boa, porém não tem tanta resolução assim, é apenas um HD+. Na minha opinião, o que salva essa tela aí é, no caso, a taxa de atualização de 90 Hz, que aí vocês já sabem como que funciona, né? Já em câmeras, esse smartphone vem equipado com 4 câmeras traseiras, a primeira de 50 megapixels, a segunda de 8, a terceira de 2 e a quarta e última câmera de também 2 megapixels, sendo que ele conta com a câmera frontal de 16 megapixels, que infelizmente esse conjunto todo de câmeras pode nos oferecer uma gravação de vídeo no máximo em Full HD a 30 frames por segundo. Isso eu falo tanto na parte das câmeras traseiras quanto na parte da câmera frontal. E já na parte de bateria, esse smartphone vem equipado com a bateria de 5.000 mAh, que vai dar conta de chegar no final do dia com um pouquinho de carga e, dependendo do seu uso, até o outro dia ainda com um pouquinho de carga. E lembrando que se você quiser conferir a ficha técnica completa desse smartphone e de outros dessa lista de hoje, vou estar deixando o link na descrição de todos os smartphones aqui. Já na nossa segunda colocação temos o Samsung Galaxy M23. Esse smartphone já vem com a proposta mais superior ao Moto G22, que no caso ele vem equipado com um processador Snapdragon 750G, junto com uma GPU Adreno 619. Observem que esse já é um kit de desempenho mais preparado para os jogos do que o nosso smartphone anterior, o Moto G22. Então, se você quiser ter um smartphone para o dia a dia e ao mesmo tempo ter um smartphone que consegue dar uma empurradinha nos jogos, esse aqui já vai estar sendo meio que mais apto para isso do que o Moto G22. No caso do Galaxy M23, ele vem equipado com 4 GB de RAM e o armazenamento interno é opcional. Você pode escolher de 64 GB ou de 128 GB, igual o Moto G22, sendo que o armazenamento interno pode ser expandido também até 1 TB e 24. Já na parte de tela, esse smartphone já é mais superior, eu diria, do que o Moto G22, porque ele vem equipado com a tela de 6,6 polegadas, com a resolução de 1080 por 2408 pixels, do tipo LCD, mas vem equipado com a taxa de atualização de tela de até 120 Hz. Ou seja, se 90 já estava bom, imagina o que é 120, né? Já na parte de câmeras, esse smartphone vem com 3 câmeras traseiras, sendo que a primeira é de 50 megapixels, a segunda de 8 e a terceira de 2, sendo que a câmera frontal é de apenas 8 megapixels. Sendo que esse smartphone pode nos oferecer uma gravação com a câmera traseira no máximo em 4K a 30 frames por segundo e com a câmera frontal no máximo em Full HD a 30 frames por segundo. Então, com a câmera traseira é uma gravação um pouco mais avançada, a gente já tem um 4K disponível para gravar, só que a câmera frontal já é aquela história, né, que nem todos os smartphones conseguem manter o 4K tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. E os que têm isso são mais caros, né? Infelizmente são mais caros. Mas pelo menos esse smartphone aqui já tem o 4K nas câmeras traseiras. Já indo para a parte de bateria, esse smartphone também vem equipado com a bateria de 5.000 mAh,
que é a mesma coisa que eu falei no Moto G22. Dependendo do seu uso, ele pode chegar no final do dia com um pouquinho de carga, e se você usar menos ainda o smartphone, ele pode chegar até no outro dia ainda com um pouquinho de carga. Já indo para a nossa primeira colocação, temos o famoso Redmi Note 11. Esse é um smartphone que tem ficado cada vez mais popular nesses últimos tempos, porque ele está com um preço incrivelmente bom e oferecendo uma configuração extremamente boa, que muitos smartphones estão cobrando mais caro do que ele, porque ele já vem equipado com um processador Snapdragon 680, juntamente acompanhado a uma GPU Adreno 610. Esse kit processador GPU não é um kit muito avançado, não é o kit que vai rodar tudo que tiver na Google Play. Vai chegar uma hora que um jogo, dependendo do jogo que você for colocar para esse smartphone rodar, né? Aí já vai ter limitação de processamento nessa história aí, de processador e GPU. Só que tirando isso, ele vai conseguir rodar tudo numa boa. Já na parte de memória RAM, esse smartphone vem equipado com também 4 GB de RAM, e o armazenamento interno variável de 64 a 128 GB e com a expansão de armazenamento interno até 1 TB e 24 também, como os outros dois smartphones desse vídeo. E já na parte de tela, esse smartphone me impressionou muito, mas me impressionou positivamente, porque ele vem equipado com a tela um pouquinho menor do que os dos outros dois smartphones dessa lista de hoje, de 6,43 polegadas, mas vem com a resolução de 1980 por 2400 pixels, do tipo AMOLED, e vem com a taxa de atualização de 90 Hz, que na minha opinião essa tela já ganhou dos outros dois smartphones do nosso vídeo de hoje. Mas já indo para a parte de câmeras, esse smartphone vem equipado com 4 câmeras traseiras, sendo que a primeira é de 50 megapixels, a segunda de 8 e as outras duas de 2 megapixels, sendo que a câmera frontal desse smartphone é de no máximo 13 megapixels. E infelizmente a gravação máxima que tanto as câmeras traseiras quanto a câmera frontal pode nos oferecer é Full HD a 30 frames por segundo. Eu acho que Full HD nas câmeras traseiras é muito pouco, porque hoje o 4K já está se popularizando muito mais do que alguns anos atrás, então a tendência é cada vez mais as televisões, por exemplo, Full HD, serem despejadas e ir entrando nas 4K. Então você ficar com um smartphone que ainda, filma em Full HD a 30 frames por segundo, acaba que fica pesado, principalmente nos dias atuais. Se fosse há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu entenderia, mas é um smartphone de 2022, então Mas já falando na parte de bateria, esse smartphone vem equipado com a bateria exatamente do mesmo tamanho dos outros dois smartphones da nossa lista de hoje, ou seja, 5.000 mAh, que é exatamente aquilo que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Mas só passando para lembrar, caso você tenha tido interesse em um desses smartphones dessa lista de hoje, vou estar deixando o link na descrição para você conferir a ficha técnica, preço, tudo certinho, para você não ter dúvida qual o melhor smartphone para você comprar agora em 2022, beleza? Mas já chegando no final desse vídeo de hoje, eu quero que você me conte o que você achou desses 3 smartphones que eu trouxe hoje aqui para vocês. Vocês acham que eles são realmente smartphones que vocês iriam na loja e pagariam no Pix só por causa do custo-benefício deles? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mas muito obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo de hoje. E é lógico que eu vou te ver no próximo vídeo que eu vou postar no canal, Vou? Olha, hein? Quero te ver lá. Falou!